Queria pedir que você abaixe sua cabeça, que você feche seus olhos, que nós possamos adorar o Senhor aqui com as nossas orações. Senhor, nós queremos pedir agora que o Senhor aquiete a nossa alma, Pai. Que o Senhor aquiete o nosso coração. Deus, que o Senhor não nos deixe correr contra o tempo, sabe, Pai? Que nós não estejamos preocupados com o relógio, mas que nós possamos estar atentos aos sinais daquilo que o Senhor está fazendo no nosso meio. Deus, não se trata de algo que vem do Ramon, mas algo que o Teu Espírito derramou sobre a minha vida, uma palavra que ministrou ao meu coração, e até hoje eu estou digerindo tudo aquilo que o Senhor me falou, e eu peço, Deus, que essa mensagem seja entregue para cada um dos Teus filhos aqui. Nós repreendemos toda falha na comunicação, Senhor, a falta de entendimento, a falha, Senhor, na forma como essa mensagem será entregue, nós repreendemos em nome de Jesus. Nós declaramos, Senhor, uma linha de raciocínio, nós declaramos uma linha de pensamento, e declaramos que o Senhor é o centro deste momento. É tudo pelo Senhor e tudo para o Senhor. Ao Senhor nós damos toda a honra, toda a glória e todo o louvor. Seja bem-vindo, Espírito Santo, essa é a tua casa. Esse é o teu ambiente. Se manifeste no nosso meio em nome de Jesus. Amém. Amém. Bom, todos nós, seres humanos, andamos constantemente ou diariamente em busca do prazer. Amém ou não? Alguém aqui anda para ser triste na vida? Sim ou não? Então você concorda que você busca o prazer nas suas atitudes, seja ele num relacionamento conjugal com a sua mulher, ou então com o seu marido. Você busca a felicidade, porque a felicidade é o sucesso para que esse relacionamento ele prospere. Seja num relacionamento entre amigos, é legal, você tem o seu amigo, você gasta tempo, você quer que o seu relacionamento com o seu amigo seja um relacionamento prazeroso, alegre, divertido, descontraído. Seja no ambiente de trabalho, na sua saúde financeira, enfim. Só que olha que muito louco isso que nós buscamos. Segundo um médico psiquiatra chamado Isaac Efraim, ele recentemente deu uma entrevista na Rede Record, e ele contou que o nosso cérebro, sempre quando ele lida com a sensação do prazer, é acionado em todo ser humano, e aqui é importante ressaltar que em alguns mais, em outros menos, um circuito. E esse circuito é aquele famoso eu quero mais, aquela sensação de fugiu a palavra, quando você não está satisfeito. Não é insatisfação exatamente o que eu queria falar, até porque é o nome da mensagem. Mas é a falta de você estar cheio, você não se sente tão preenchido. E esse circuito, eu quero mais, ele ao mesmo tempo que é bom. Por quê? Porque ele faz com que você não se acomode na sua posição, no seu trabalho, no seu relacionamento. Ele pode ser extremamente danoso para todo ser humano. Porque ao passo que você carrega esse sentimento e esse circuito é acionado na sua vida, um outro circuito é acionado, que é o circuito da insatisfação. Porque você está em um degrau e você almeja chegar em um outro degrau, e você olha essa lacuna e você fala: uau, eu estou aqui, eu quero chegar ali, mas não necessariamente você vai chegar. E aí você começa a gerar ansiedade na sua vida, você começa a gerar preocupações na sua vida, você começa a gerar frustrações na sua vida, você começa a gerar inveja, uma vez que você olha e você fala: aquilo que eu queria ter, aquela pessoa tem e eu não tenho. E você percebe como isso é danoso. E causa um desequilíbrio no corpo humano, causa estresse, causa ansiedade. E o pior é que esse movimento de eu quero mais, ele é um movimento que vicia. Você percebe pessoas que correm atrás do dinheiro. Pessoas que correm atrás do dinheiro, então elas alcançam aquele objetivo que elas buscam. E eu não estou aqui questionando se é genuíno ou não é genuíno, tá, gente? Estou dando um exemplo, tá? Ele busca uma situação financeira confortável. Quando ele chega, ele não fica satisfeito ali. Ele quer mais. E esse querer mais, ele é muito perigoso, porque na maioria das vezes ele vai gerar um sentimento de insatisfação. E o sentimento de insatisfação,
ele é muito comum na vida de qualquer ser humano, em todos os âmbitos. Nós vivemos em um momento político que, se você é brasileiro, você está insatisfeito. Eu não estou aqui defendendo bandeira de Bolsonaro não, hein, gente, pelo amor de Deus, Bolsonaro já passou, não é mais nosso presidente, está tudo bem. Eu oro pelo presidente que está hoje em exercício, mas se você ama o Brasil, você vê que não está indo para um caminho bom, não caminha do jeito que nós gostaríamos que caminhasse. Você fica insatisfeito com a política, você fica insatisfeito com com o seu time. Quem é corintiano aqui? Você está satisfeito com o Corinthians? Misericórdia. Esse ano aqui é sonhar com os 47 pontos e acabar o ano, né? Mas você percebe que é cíclico a parada também. Às vezes a gente está contente, a gente está satisfeito, e aí quando nós atingimos o baixo, nós ficamos insatisfeito com Deus. Muitas vezes você fica bravo com Deus porque as coisas não estão acontecendo. Você tem orado, você jejua, mas olha só como o dicionário define insatisfação. Ele define da seguinte maneira: desagrado, falta de satisfação, sensação de descontentamento, insatisfação no trabalho, na vida, na família, aborrecimento, o que causa sentimento de raiva, de vazio e de tédio e desprazer. Se nós olharmos biblicamente, nós podemos ver que isso é a realidade, isso de fato aconteceu. Se nós pegarmos Lúcifer, nós podemos entender que, uma vez que ele quis o trono de Deus e não conseguiu, isso fez com que ele se rebelasse contra Deus e fosse expulso do céu. Isso está relatado lá em Isaías capítulo 14, versículo 12 a 14. Ele diz assim: Rei da Babilônia, brilhante estrela da manhã, você caiu do céu. Você que dominava as nações foi derrubado no chão. Antigamente você pensava assim: subirei até o céu e me sentarei no trono, acima das estrelas de Deus. Reinarei lá longe, no norte, no monte onde os deuses se reúnem. Subirei acima das nuvens mais altas e serei como Deus Altíssimo. A insatisfação fez com que aquele que adorava a Deus, que era um ministro de louvor para Deus, estava ali, tinha relacionamento com Deus, fez com que ele se rebelasse e fosse expulso da presença de Deus. É o mesmo sentimento de insatisfação, de eu quero mais, que entrou no coração de Adão e Eva. A história de Adão e Eva, você sabe como é. Eles tinham tudo, eles podiam comer daquilo que eles queriam. Uma coisa eles não podiam comer, que era a árvore do conhecimento, o fruto do conhecimento do bem e do mal. Gente, eles podiam comer beterraba, eles podiam comer qualquer outra coisa, mas aquele bendito fruto eles não podiam. E o sentimento de: mas o que eu tenho aqui não é suficiente, eu quero aquilo, eu quero aquilo que eu não poderia ter. O que eu tenho, que Deus me deu, não é suficiente, eu preciso de algo a mais. E foi nesse algo a mais que eles, mais uma vez, na sua insatisfação de ter algo a mais, se rebelaram contra Deus e foram expulsos da presença de Deus. A insatisfação, eu acredito que talvez seja o sentimento mais comum que Satanás tem colocado na vida de todo ser humano. É por isso que mesmo dentro da igreja nós vemos uma taxa de divórcio absurda. Antigamente 50% das pessoas que casavam, que não eram cristãs, se divorciavam. Hoje não. Hoje dentro da igreja, estudos mostram que mais de 50% das pessoas que casam, que são cristãs, que frequentam a igreja, se divorciam. Por quê? Porque não conseguem entender e não conseguem lidar com a sua insatisfação. Então eu projeto a minha insatisfação no meu cônjuge, na minha esposa, porque ela não faz isso comigo, porque ela não faz a comida do jeito que eu gosto, porque ela não se cuida do jeito que eu quero. Eu vejo no meu marido porque ele não me trata como eu gostaria de ser tratado, e a insatisfação faz com que os casais se separem. A insatisfação faz com que as pessoas fiquem quicando de emprego em emprego. Você sabe que antigamente a média de uma pessoa ficar no seu emprego chegava a ser até 20 anos. Quantos aqui trabalharam mais de 20 anos em uma determinada empresa? Pode levantar a mão, eu tenho orgulho de você.
Você é uma marca muito positiva, e é nessas pessoas que nós deveríamos nos espelhar. Sabe qual que é a média hoje que as pessoas ficam no emprego? 2 anos e meio. Por quê? Porque são insatisfeitas, porque por qualquer troco a mais, saem do lugar onde Deus colocou, e vão para um lugar onde Deus não tem. Por quê? Porque eu acho, porque eu acredito que seja assim. Obrigado, mano, valeu. Porque eu acredito que seja assim. Pessoas ficam quicando de igreja em igreja. Essa igreja aqui é muito dura. Ela prega a palavra, ela confronta o pecado, ela fala que pornografia. Você acredita que essa igreja fala que pornografia é pecado? Você acredita que ela fala que Deus aceita a todos, e Deus ama a todos, mas que Ele espera de fato uma transformação? Não é o que eu concordo. Eu vou para uma outra igreja, onde eu entenda e eu ouça aquilo que faz bem para o meu ego, não aquilo que faz bem para a minha alma, não aquilo que edifica o meu espírito, mas aquilo que faz bem para mim. E é por isso que essa teologia coach que tem entrado na vida dos cristãos tem e vai afastar cada vez mais as pessoas do centro da vontade de Deus. Porque uma vez que Deus não é o centro da sua vida, você não estará no centro da vontade dEle. Eu poderia falar sobre outros vários personagens na palavra de Deus que se mostraram insatisfeitos e acabaram se distanciando da vontade de Deus. Mas hoje eu quero falar especificamente sobre um filho. Eu nunca preguei por esse prisma. Um filho que ficou completamente insatisfeito com a atitude do pai. E nessa história nós podemos perceber que a insatisfação desse filho expôs muitos sentimentos ruins que aquele filho carregava. Vamos ler essa mensagem? Se você puder, abra sua Bíblia em Lucas capítulo 15, versículos 25 a 32. Lucas capítulo 15, versículos 25 a 32. Amém? Quem abriu, diga amém. Quem não abriu, fala, espera aí, pastor. Olha, teve um corajoso que falou. Evangelho de Lucas, capítulo 15, versículo 25 a 32. Amém? Posso ler? Se você não tiver Bíblia, tudo bem, acompanha aqui com a gente. Nós passaremos aqui no telão. Diz assim: Ora, o filho mais velho estivera no campo, e quando voltava, ao aproximar-se da casa, ouviu a música e as danças. Chamou um dos criados e perguntou-lhe que era aquilo. E ele informou: Veio o teu irmão, e o teu pai mandou matar um novilho cevado, porque o recuperou com saúde. E ele se indignou e não quis entrar. Saindo, porém, o pai procurava conciliá-lo. Mas ele respondeu a seu pai: Há tantos anos que te sirvo, sem jamais transgredir uma ordem tua, e nunca me deste um cabrito sequer para alegrar-me com os meus amigos. Vindo, porém, esse teu filho, que desperdiçou todos os teus bens com meretrizes, tu mandaste matar para ele um novilho cevado. Então lhe respondeu o pai: Meu filho, tu sempre estás comigo, e tudo que é meu é teu. Entretanto, era preciso que nos regozijássemos e nos alegrássemos, porque esse teu irmão estava morto e reviveu, estava perdido e foi achado. Para entender um pouquinho porque Jesus propôs essa parábola, nós precisamos voltar lá no início, no capítulo 1, no versículo 1 e 2. Ali, Jesus estava sentado com os pecadores, com os publicanos. Os publicanos eram os cobradores de impostos, que também eram pessoas não muito benquistas pelas pessoas. Mas os fariseus e os escribas ficavam ali, vendo Jesus se relacionar com eles, e criticavam Jesus, por Jesus se relacionar com pessoas de má fama, com pessoas de má índole. Aí Jesus contou então a parábola da ovelha perdida. Depois Jesus contou a parábola da dracma perdida. E então Jesus contou a parábola do filho pródigo. Você percebe que esse filho que eu li agora não é o filho pródigo, é o irmão do filho pródigo, amém? Mas uma coisa interessante nessas 3 parábolas é que existe um momento específico de alegria. Dentro dessas 3 parábolas existe um momento específico de alegria. Primeiro, quando a ovelha perdida é achada, a ovelha que tinha se desgarrado, ela é encontrada, o pastor celebra. Segundo, a dracma perdida, quando a mulher encontra, ela chama suas vizinhas e ela faz uma festa.
Terceiro, o filho pródigo, quando ele volta para casa correndo, o pai se alegra, o pai faz uma festa e, uau, existe um motivo de alegria. Mas um ponto destoa muito dessas parábolas: o filho mais velho estava insatisfeito, estava bravo com seu pai, estava bravo porque o seu pai havia sido misericordioso, porque o seu pai estava feliz. Ele se achava no direito de sentir aquela fome. Eu sempre fiz tudo certo, eu nunca transgredi uma lei, e você nunca matou um novilho para mim. Meu amigo, a insatisfação é um sentimento maligno, e as consequências dessa insatisfação, as atitudes, as ações, nos levam para longe da vontade de Deus. E hoje nós vamos abordar atitudes desse filho mais velho, atitudes geradas pela insatisfação que tomou conta do seu coração. Amém? Demorei um pouco mais na introdução para que ficasse muito bem contextualizado e que você conseguisse seguir comigo. Primeira atitude gerada pela insatisfação foi a rebelião. Fala assim: rebelião. Versículos 25 a 28 diz assim: ora, o filho mais velho estivera no campo, e quando voltava, ao aproximar-se de casa, ouviu a música e as danças. Chamou um dos criados e perguntou-lhe que era aquilo, e ele informou: veio o teu irmão, e teu pai mandou matar o novilho cevado, porque o recuperou com saúde. Ele se indignou e não quis entrar. Saindo, porém, o pai procurava conciliá-lo. Eu já disse uma vez que a insatisfação, ela é o primeiro estágio da rebelião. Você percebe que quando nós estamos insatisfeitos, prontamente das nossas bocas saem palavras de murmuração, saem palavras de morte. Pessoas se rebelam contra Deus, porque acreditam que Deus é a causa dos males que elas estão vivendo. Pessoas questionam, colocam em xeque a soberania e a bondade de Deus. E o que nós podemos ver nesse texto é que, embora esse filho estivesse dentro da casa do pai, ele conhecesse as ordens do pai, esse filho desobedece os dois maiores mandamentos que Jesus ensina às pessoas. E eu preciso que você entenda que o pai ali representa Deus, e o filho representa o próximo, o irmão mais novo. O irmão mais novo representa o próximo. E lembram quando os discípulos questionaram Jesus, qual é o maior de todos os mandamentos? Jesus respondeu, essa passagem está lá em Lucas capítulo 10, versículo 27, eu vou parafrasear para ser mais rápido. Ele diz assim: amarás o Senhor teu Deus de todo o teu coração, de toda a tua alma, de todo o teu entendimento. E o segundo mandamento, semelhante ao primeiro, é: amarás o próximo como a ti mesmo. Então, embora aquele filho estivesse na casa do pai, embora aquele filho conhecesse o pai, embora aquele filho soubesse a rotina, soubesse daquilo que o pai gostava ou não, como agradar o pai ou não, embora aquele filho mais velho muito provavelmente conhecesse o pai muito mais do que o filho mais novo, ele não conhecia. Sabe por quê? Porque não adianta você reconhecer o seu pai se você não replicar aquilo que o seu pai te ensinou. Ele ficou tanto tempo na casa do pai, e ele diz: eu nunca me distanciei, eu sempre estive próximo, eu nunca desobedeci. E aqui nós vemos um tanto quanto o que a religiosidade faz no coração do ser humano, porque muitas pessoas vêm para a igreja por obrigação. E o perigo de você estar aqui por obrigação, sabe qual que é, meu irmão? Que um dia a sua fé vai ser colocada à prova. Um dia você vai ser testado, como esse filho mais velho. E talvez o seu senso de justiça, o senso de justiça humano falará muito mais alto do que o seu entendimento sobre o que significa a graça e a misericórdia de Deus. Aquele filho queria que o seu senso de justiça prevalecesse contra aquilo que o seu irmão diz, ou então aquilo que o seu irmão fez. Ele não conseguia entender como um pai poderia ser tão misericordioso contra um filho que humilhou, contra um filho que desonrou o pai, que desejou a morte do pai, porque naquele tempo não era comum um pai antecipar uma herança. Então, quando você pedia uma herança, era basicamente você dizer: olha só, eu não me importo mais com você, pode morrer, fica à vontade, só me dá o que é meu.
E ele não conseguia entender a misericórdia que aquele pai tinha. E nós podemos ver isso perfeitamente nos dias de hoje. Sabe por quê? Porque muitos frequentam a igreja e se acham dono da verdade, e querem que as pessoas mudem suas atitudes. E aqui eu quero falar uma coisa para você: talvez esse sentimento seja genuíno, mas a forma está errada. Sabe por quê? Como que você quer convencer as pessoas que Jesus é amor, se no seu discurso ele está cheio de ódio, cheio de raiva, cheio de mágoa? Quando nós queremos convencer as pessoas através de argumentos que machucam, através de argumentos que expõem muitas vezes uma ferida, você descarta aquilo que a palavra diz, que quem convence o mundo do pecado, da justiça e do juízo é o Espírito Santo. Não adianta você querer convencer o seu amigo que ele está em pecado, se você não trouxer um discurso de amor. Entenda uma coisa: discurso de amor não é um discurso permissivo. É isso que as pessoas se perdem nos dias de hoje. E eu não entendo por que nós precisamos ser tão 880, por que nós não podemos ser bíblicos? Estou errado, Lucas? Por que ou eu sou um cara que destilo ódio, ou eu sou aquele cara que vem do jeito que você está, permaneça como que você está e está tudo certo, porque a graça de Deus está sobre você? Que teologia é essa? Primeira coisa que nós precisamos entender: que Deus é amor. E se nós somos imitadores de Cristo, assim como Paulo nos mandou ser de meus imitadores como eu sou de Cristo, primeira coisa que nós temos que imitar: Ele é amor, a essência de Deus é amor. Quando o Deus Pai, o Deus Filho e o Deus Espírito estão ali confabulando na criação, eles dizem: façamos o homem à nossa imagem e semelhança. Qual imagem? Ele está falando de uma semelhança física? Não, ele está falando da essência dele. A essência de Deus é amor. Se você abrir 1 João 4, o que mais você vai ler por mais de 8 vezes, mais de 18 vezes se eu não me engano, e Deus é amor. Deus é amor. Agora, não é com um discurso de ódio, de raiva, que você vai demonstrar o amor de Cristo, como também não é com um discurso permissivo que você demonstra amor. Quantos tem filho aqui? Você deixa o seu filho fazer o que ele quer? Se seu filho quiser meter o dedo na tomada, descalço, com o cabelo molhado, com a mão molhada, você vai deixar? Sim ou não? Por quê? Porque você não quer que seu filho se machuque. Se o John chegar aqui para mim e falar: papai, eu vou pular de cabeça aqui, é lógico que eu não vou deixar. Por quê? Porque eu amo meu filho demais para vê-lo machucando, para vê-lo se estrupiando, para vê-lo, sabe, talvez gerando sequelas por conta de uma atitude impensada. E Jesus Cristo é a mesma coisa. Quando nós falamos a respeito do amor de Cristo, nós precisamos trazer o evangelho de verdade. Qualquer pessoa que entrar nesse ambiente vai ser amado, mas Jesus Cristo é tão maravilhoso que Ele não permite com que nós vivamos com os nossos pecados. Ele quer transformar as nossas vidas por completo, da cabeça aos pés. Mas as pessoas muitas vezes não querem. Vocês percebem que as rebeliões contra Deus, elas nunca foram feitas por pessoas que estavam longe de Deus, foram feitas por pessoas que estavam muito próximas de Deus. Se nós pegarmos Lúcifer, se nós pegássemos depois Adão e Eva, eram pessoas que viam basicamente Deus todo dia. Não deixe com que o seu senso de justiça direcione a sua vida, meu irmão. Algumas pessoas, talvez você pense que são sujas demais para Deus salvar. Você não precisa levantar a sua mão, não. Talvez na sua cabeça você já deva ter pensado em alguém aí. Eu não estou aqui falando que você é um endemoniado, não. Estou falando que muitas vezes o senso de justiça fala muito alto dentro dos nossos corações. Então, você descarta essa pessoa. Ela é suja demais para ser salva por Deus. Então eu descarto você. Eu descarto você pelo seu histórico, eu descarto você pelas suas decisões, eu descarto você por aquilo que você fez no passado, pelo seu posicionamento. Cara, nós não podemos fazer isso. Nós precisamos amar essas pessoas e crer que a graça e a misericórdia foram estendidas para ela na mesma medida que foram estendidas para nós. Quando nós entendemos isso, nós entendemos que o evangelho é para todos.
Não necessariamente todos vão seguir, mas o Evangelho serve para todos e pode transformar todos. Amém? Glória a Deus. Se quiser aplaudir, fica à vontade. O segundo ponto que eu quero falar aqui é a respeito do ressentimento. Versículo 29 diz assim: mas ele respondeu ao seu pai: há tantos anos que te sirvo sem jamais transgredir uma ordem tua, e nunca me deste um cabrito sequer para me alegrar com os meus amigos. Você sabe o significado de ressentir? Ressentir é angústia ou mágoa ocasionada por uma ofensa, por uma desfeita, por um mal causado por uma outra pessoa. O rancoroso sempre carrega consigo esses seus ressentimentos. Existe um filósofo alemão, Friedrich, eu não sei falar, nem vou me arriscar a falar porque eu vou errar, que ele disse o seguinte, essa frase para mim é sensacional, ele diz assim: não há nada que deprima mais o ser humano mais depressa do que a paixão pelo ressentimento. Existem pessoas que gostam de guardar a ofensa, existem pessoas que gostam de guardar o ressentimento. Por quê? No momento oportuno eu vou esfregar na cara dessa pessoa o que ela fez comigo, e eu vou mostrar o quão cruel ela foi comigo. No momento certo, quando ela estiver mais para baixo e ela estiver estendendo a mão, eu vou falar: morra! E eu vou pisar na cabeça dela pelo que ela fez comigo. Esse é o senso de justiça, meu querido. A pessoa fez isso para mim, um dia ela vai pagar. Aqui se faz, aqui se paga. Está lá na Bíblia. Está lá na Bíblia, aqui se faz, aqui se paga. Viu? Se nós olharmos o texto, nós podemos ver como esse filho mais velho se achava santo. E cara, como me dá as pessoas arrogantes espiritualmente. Sabe por quê? Porque elas não percebem uma coisa. Elas criticam os fariseus, mas elas são iguais aos fariseus. Você já parou para pensar nisso? Está cheio de gente dentro da igreja com esse sentimento. Fica observando o pecado dos outros. Vê se não é igual os fariseus e os escribas aí. Fica observando o pecado dos outros, analisando, mas eles obedecem regras, obedecem as normas, mas eles não entendem uma coisa, que os pecados externos são vistos, mas o pecado interno também são vistos, talvez não por homem, mas por Deus. Uau, como ele é sujo! Nossa, por que ele faz isso? Por que ele trai a esposa? E lá no fim, lá no escuro do quarto, à noite, está envolvido com pornografia, fica trocando nudes com o namorado, e se acha no direito de julgar os outros. Meu querido, tira a trave do teu olho. Você não está no papel de julgar ninguém, nem eu. Não é com discurso de acusador. Deixa eu te falar uma coisa, sabe quem é o acusador? É o diabo. O diabo é o acusador. A quem você tem servido? A Deus com uma mensagem de esperança, de transformação, de confronto, ou ao diabo acusando e afastando essas pessoas ainda mais de Deus? Cara, a gente precisa ser inteligente. Essas pessoas que mais se acham santas não entendem uma coisa: todos nós somos filhos. Todos nós que um dia aceitamos a Jesus somos chamados filhos. Não importa o quão pecador você seja, você é chamado filho. O que esse filho talvez não tivesse percebido é que ele era tudo do seu pai menos filho. Ele era um bom servo, ele era um bom ouvinte, ele era um bom observador, ele até poderia ser um bom amigo, mas ele não era filho, porque um filho não se relaciona com o pai dessa forma. Sabe por que eu falo isso? Porque servir nessa palavra aqui, nessa frase, ela traz dois sentidos, ela pode ser aplicada em dois sentidos, no sentido bom, e o servir no sentido bom é obediência, é você ser obediente, e o servir no sentido mal é ser um escravo. Agora, vendo o discurso desse filho, você acha ali que ele estava discursando
com um discurso de obediência, esse servir em obediência, ou esse servir como um escravo por temor? Por temor. Porque uma pessoa que é cheia de Deus e decide obedecer a palavra de Deus diz assim: aquele que tem os meus mandamentos e os guarda, esse é o que me ama. Primeiro, se você ama a Cristo, você guarda os mandamentos, você obedece. Guardar os mandamentos é obedecer. Outra mensagem, outra palavra diz assim, que é melhor obedecer do que sacrificar. Então, se você tem o entendimento de que obedecer a Deus é o melhor e é uma forma maravilhosa de honrar a Deus, você não se relaciona por amor, você não se relaciona por temor, você se relaciona por amor. Você não é um escravo. Você não deveria buscar Deus, meu querido. Você não deveria buscar. E é isso que muitas vezes pega, porque as pessoas buscam santidade por medo de Deus. E aí o relacionamento é um relacionamento totalmente superficial. Eu busco santidade, sabe por quê? Porque se eu não buscar santidade, Deus vai pesar a mão sobre mim. Eu vou perder o favor do Senhor. Quando nós deveríamos buscar santidade para honrar a Deus e viver em santidade, necessariamente passa pelo crivo de você não guardar ofensa. 1 Coríntios 10, 32 e 33, o apóstolo Paulo escreveu da seguinte forma: não vos tornais causa de tropeço nem para judeus, nem para gentios, nem tampouco para igrejas de Deus. Assim como também eu procuro em tudo ser agradável a todos, não buscando o meu próprio interesse, mas o de muitos, para que sejam salvos. E ele conclui lá no capítulo 11, versículo 1, dizendo assim: sede meus imitadores, como eu também sou de Cristo. Paulo, eu já disse que ele trata aqui para que nós sejamos imitadores de Cristo, e imitar Cristo é não guardar ressentimento de jeito nenhum. Você percebeu que quando Jesus faz a ceia, a última Santa Ceia, ele já fala para os seus discípulos: um de vocês vai me trair hoje. E ele não trata com descaso ou desprezo Judas. Deixa eu te falar uma coisa: Judas, ele não foi para o inferno porque ele traiu Jesus. Ele foi para o inferno porque ele não aceitou o perdão que Jesus tinha sobre a vida dele. Porque em momento algum, o que ele fez? Quando ele realmente se arrependeu, ele quis devolver o dinheiro. Ele não tinha entendido, não tinha o entendimento de que a única pessoa capaz de aliviar a culpa da sua alma era aquele que ele tinha mandado para a cruz. E muitas pessoas perdem a oportunidade de se relacionar com Deus porque se acham sujas demais, ou então porque não sabem pedir perdão. Ser um imitador de Cristo é você não guardar ressentimento, é você não guardar mágoa, é você imitar Ele em todas as circunstâncias. E nós precisamos entender uma coisa, meu irmão: o que Satanás quer que você continue com esse ressentimento dentro de você, porque cada vez que passa esse ressentimento, essa ferida, ela fica maior, ela toma proporções maiores, ela vai te afetando de uma outra forma, e você vai perdendo as suas forças, você vai perdendo o seu prazer de estar na presença do Senhor. A última coisa que Satanás quer é que você saiba que você é filho de Deus, porque quando você é filho, o seu olhar muda. Satanás quer que você use o seu senso de justiça para julgar. E o ressentimento definitivamente não é um sentimento que você deva ter. Te afasta da presença de Deus. A terceira ação e atitude que esse filho insatisfeito mostra é a amargura. E nós podemos dizer que o contrário de alegria é o quê? Tristeza, certo? Se nós formos buscar no dicionário, existem tantas outras definições dadas para tristeza, para esse sentimento, mas talvez o que se encaixe melhor nessa história é a amargura, especialmente pela forma como ele fala do seu irmão. Ele nem considera mais aquele cara irmão dele, ele nem considera o filho pródigo irmão. Você percebe pelo teor, como ele fala com seu pai, que ele estava muito aborrecido, ele estava muito bravo. Olha lá no versículo 30: vindo porém esse teu filho, eu fico imaginando na minha cabeça o ar de arrogância. Vindo porém esse teu filho aí, ó, que desperdiçou os teus bens, pai.
Sabe os teus bens, o que você demorou para construir, o que você suou para ganhar, vindo esse teu filho, esse carinha aí, ó, gastou tudo, gastou com bagunça, gastou com mulher, gastou com bebida, gastou com jogo. Olha só como ele fala, ele não demonstra nenhum tipo de aceitação pelo seu irmão que tinha se arrependido e estava querendo voltar e se reconciliar com o pai. Cara, ele desonra o pai, principalmente vendo a alegria do seu pai e não celebrando com o seu pai. E esse filho mais velho, ele faz questão de não esconder o desejo de atacar a má reputação do filho mais novo. Vocês percebem isso? Ele não faz nenhuma cerimônia para esconder, ele quer expor, ele quer mostrar que o teu filho, sabe aquele cara que você chama de amigo, sabe aquele cara que você chama de filho, sabe aquele cara que você diz que ama, olha lá o que ele fez. Ele fez isso. E é nítido que ele não faz nenhum esforço para entender o arrependimento. Quando ele diz o teu filho, quando ele diz eis que gastou os teus bens, ele certamente desconhece o seu outro irmão. E na mesma medida que não entendia o que era se alegrar com os que se alegram, não teve um pingo de empatia pela alegria do pai. Sabe que um estudo realizado pela Qualibest, publicada no portal Terra, mostrou que 1 em cada 5 brasileiros não são felizes. Olha só, nessa pesquisa realizada, mostrou que 19% dos brasileiros se dizem infelizes. 53%, 52% dizem estar mais ou menos felizes. Essa pesquisa, intitulada como A Felicidade dos Brasileiros, trouxe dados realmente assustadores. E a falta de felicidade, ela pode estar vinculada a N fatores. Ela pode estar vinculada a fatores políticos, a fatores econômicos, a fatores cultural. Mas essa falta acarreta diretamente a saúde do ser humano. E na conclusão desse estudo, ao ser questionada essa médica neuropsicanalista, ela disse que as pessoas mais negativas, as pessoas mais tristes, além de atrair mais desconfortos físicos, emocionais e mentais, também abala totalmente o seu sistema imunológico, com possibilidade de agravamento de doenças. E a verdade é que para todos nós a felicidade ela está condicionada a algo. Algumas pessoas pensam que se elas tiverem mais dinheiro elas vão ser mais felizes. Algumas pessoas pensam que se pintar o cabelo vão ser mais felizes. Algumas mulheres são tão infelizes que elas pensam, o dia que eu fizer uma lipo, um dia que eu fizer daquela recalchutada bala, eu vou ser feliz. E os maridos insistem e falam, é verdade, vai lá. Mas elas não entendem que a falta não está na estética, a falta está na essência, está no coração. Jesus Cristo preenchendo, eu não sou contra cirurgia plástica não, tá, gente? Antes que vocês falem qualquer coisa, se você pode, se você tem o desejo, procure um médico bom e faça, mas não é isso. Mas nós vemos muitas pessoas vindo se aconselhar aqui. Você com certeza conhece alguém que troca de casa uma vez por ano, está num aluguel, sai do aluguel, vai para o outro, e aí fica 6 meses no aluguel e fala, eu preciso mudar alguma coisa. Então, pinta o cabelo, corta o cabelo. Eu preciso fazer mais alguma coisa que eu ainda assim não estou tão feliz assim. Vou viajar. Aí passa mais um pouquinho, essa felicidade ainda não busquei, ainda não achei. Essa pesquisa, sabe o que ela mostrou? Que 93% das pessoas que se disseram felizes associaram a percepção, a felicidade, mais às atitudes positivas. Preste atenção, 93% das pessoas que se disseram felizes, que é a minoria dessa pesquisa, disseram que a sua felicidade está mais ligada a atitudes positivas do que propriamente ao dinheiro. E a frase que elas responderam foi, seja grato pelo que acontece de bom na sua vida. De fato, todos nós temos motivo para nos alegrar. Você com certeza tem algum motivo para se alegrar.
Você só precisa tirar os seus olhos da amargura, do ressentimento, da rebelião e se lembrar das coisas boas que Deus tem feito na sua vida. Se lembrar daquilo que Deus já fez. Se lembrar daquilo que Deus está fazendo. E se lembrar que um dia você estará no paraíso, ao lado dele. E o último ponto que eu quero falar para vocês é que a insatisfação fez com que aquele filho não tivesse comunhão e faz com que você não queira ou não deseje ou não tenha de fato comunhão. Olha lá, versículo 31 diz assim: então lhe respondeu o pai: meu filho, tu sempre estás comigo e tudo que é meu é teu. Embora aquele filho estivesse com o pai, ele não entendia, ele não sabia o que ele tinha. Talvez por ele estar tão cego às regras, tão cego à doutrina, tão cego à rotina. Esse filho mais velho, ele vivia na casa do pai, mas ele não era livre. Ele vivia na casa do pai, na presença do pai, mas não tinha comunhão com o pai, não tinha intimidade com o pai. O filho mais velho vivia na casa do pai, mas estava isolado. E hoje em dia é muito comum pessoas com esse tipo de sentimento. Elas são pessoas boas, são cristãos ou cristãs, frequentam igrejas, servem, mas elas não sabem uma coisa, que você servir na igreja, você vir todo domingo para a igreja, não faz com que você tenha comunhão, não obrigatoriamente faz com que você tenha comunhão com Deus, porque comunhão você desenvolve na sua casa, no seu dia a dia. Como que você pode chamar Deus de amigo, se você só se relaciona com Ele uma vez na semana? Uma vez o Luciano Clau veio pregar aqui, veio ministrar o louvor aqui. Luciano Clau, ele foi produtor do Baruch, Paulo César Baruch, é um cara de Deus, de Deus, de Deus. E ele falou algo tão simples para o nosso time de louvor. Ele falou assim: nós vamos subir hoje e fazer aquilo que nós fazemos todos os dias, adorar o Senhor. Porque nós não vamos buscar a amizade de Deus hoje, a amizade nós já temos, relacionamento nós já temos, experiência nós já temos. Nós simplesmente vamos continuar fazendo o que nós fazemos aqui todos os domingos. E é isso. Quando você se relaciona com Deus por obrigação, você não desenvolve intimidade de jeito nenhum. Se tem alguém na sua empresa que você não goste, vamos ser sinceros, sempre tem, né? Fala a verdade. Quanto corajoso aqui, não só vocês dois corajosos, viu? Foram expostos. Você também aí, quem aqui tem gente que não gosta na empresa? Tá tudo bem. Não, tá tudo bem não deveria. Você deveria amar essas pessoas, mas é comum, faz parte. Você percebe que você, por ser uma pessoa inteligente, você sabe que você tem que se relacionar com essas pessoas, mesmo você não gostando. Por quê? Porque o seu chefe decidiu que ela seria a pessoa que trabalharia com você, ou então, pior, é o seu chefe. Então o que você faz? Por uma boa convivência, você entende: eu sou profissional e eu vou trabalhar, eu vou agir profissionalmente, eu vou me relacionar com essa pessoa aqui, mas o que ela passa na vida dela, pouco me importa. Mentira ou verdade? Mentira ou verdade? Por quê? Porque você é obrigado a se relacionar. Se você pudesse escolher, você ia falar: não quero me relacionar. Você vai para a direita, eu vou para a esquerda. É Abraão e Ló. Você fala: só que eu sou Abraão e você é Ló, vai para Sodoma e Gomorra. Quando nós nos relacionamos com obrigação, nós simplesmente convivemos respeitosamente, sem conhecer intimidade, sem conhecer aquilo que a gente pode usufruir. Quando você vem obrigado ao culto, quando você serve por preenchimento de uma escala, ou quando você ora simplesmente por desencargo de consciência, você está se enganando, você está se enganando a você mesmo, meu querido. Porque a última coisa que você está gerando é intimidade com Deus. Prova disso é esse filho. Estava lá, se relacionava, mas não tinha intimidade com Deus. Esse filho, ele tinha acesso a tudo, mas no fundo, ele não sabia ao que ele tinha acesso. Percebeu isso? Deixa eu contar uma história para vocês. O despertador está tocando. Quando eu estudei fora, quando eu estudei nos Estados Unidos, meu curso de teologia, um dos meus amigos era da Suíça.
meus amigos assim, né? Um dos colegas lá de sala era da Suíça, e ele era gerente de um banco da Suíça, né? Ele decidiu abrir mão do trabalho e foi para lá e tudo mais. E ele contou uma história para mim que me marcou muito. Ele falou que um dos clientes daquele banco tinha morrido, e tinha deixado uma herança, se eu não me engano, era de 6 milhões de dólares, para uma pessoa. Esse homem, ele não tinha filhos, esse homem não tinha esposa, não tinha mais irmão, não tinha mais parente. A única pessoa que tinha era um sobrinho, que ele não sabia onde estava esse sobrinho. Há muitos anos não convivia com esse sobrinho. E ele deixou uma herança de 6 milhões de dólares para esse sobrinho. Isso é fato, é verdade, tá? A história é verdadeira. E aí o que aconteceu foi o seguinte: eles esperaram que o sobrinho fosse buscar o dinheiro do tio, achando que de alguma forma aquele sobrinho tinha contato com o tio. E eles esperaram durante mais de 2 anos e nada aconteceu. Então o banco decidiu, Suíça é muito, né? Os caras são bem certinhos, né? Então o banco decidiu contratar uma espécie de um escritório de investigação para tentar achar o paradeiro desse homem. Não sabia mais se ele morava na Suíça, se não morava, se estava vivo, se não estava, onde que ele estava. E em poucos dias acharam esse homem como morador de rua, na situação de morador de rua. Claramente, prontamente, a vida daquele homem mudou da água para o vinho, da noite para o dia. De quem não tem nada se tornou um milionário na Suíça. Mas deixa eu te falar uma coisa: se ele tivesse comunhão com o tio, ele provavelmente não teria passado os perrengues que ele passou lá atrás. 2 anos morando na rua, mesmo sabendo que tinha acesso a uma herança milionária. Por que eu estou te falando isso? Porque mesmo quando nós temos comunhão com Deus, nós precisamos entender que intimidade vai nos mostrar ao que nós temos acesso. Esse homem, esse sobrinho, nem sabia que era herdeiro. E esse filho também não sabia daquilo que ele podia usufruir, mesmo morando na casa do pai. Olha como termina o versículo 32, diz assim: entretanto é preciso que nos regozijássemos e nos alegrássemos, porque esse teu irmão estava morto e reviveu, estava perdido e foi achado. Ao contrário do filho que era egoísta, o pai inclui o filho na celebração, para que nós nos regozijássemos, para que nós celebrássemos. Você percebe que o pai repreende o filho com amor, com paciência, sem ofender. O pai deixa claro que estava celebrando a vida do irmão mais novo. O pai quis trazer o filho mais velho para a festa, mas o filho não quis. Nós não sabemos qual foi o fim desse filho, mas nós podemos decidir qual será o nosso fim. Nós não sabemos, a Bíblia não conta se aquele filho se reconciliou. Entenda uma coisa: o pai estava aberto para essa reconciliação, mas nós não sabemos se o filho decidiu se reconciliar ou não. Mas nós sabemos aquilo que nós podemos decidir. Deixa eu te falar, você é responsável pelas suas decisões. Você é responsável pelas suas atitudes. E hoje você tem uma oportunidade incrível de mudar a perspectiva como você tem visto as coisas. Eu queria pedir que você feche seus olhos. Hoje Deus quer que você usufrua, meu irmão, de tudo aquilo que Ele tem para te dar. Só que para isso nós precisamos mudar o nosso foco, o nosso olhar. Nós precisamos afastar dos nossos corações toda a insatisfação e nos aproximar de um relacionamento verdadeiro com Jesus. Talvez você esteja aqui com uma história de vida triste. Eu não estou desvalidando o que você tem vivido, o que você tem passado, mas talvez você esteja olhando as coisas que têm acontecido na vida de outras pessoas e você fala: por que acontece na vida dessa pessoa e a minha vida está estagnada? Sabe que o que Satanás quer que você nutra dentro de você
a esse sentimento, esse sentimento de justiça própria, porque assim talvez você nunca verá a graça de Deus sendo estendida sobre a sua vida. Quando nós entendemos o que é a graça de Deus, nós somos satisfeitos, nós nos sentimos plenos, porque nós entendemos que nós não temos méritos na escolha, simplesmente nós aceitamos e nós nos alegramos, porque a partir do momento que fizemos a escolha em aceitar a Jesus Cristo, nós temos acesso à herança. E a palavra diz que quando aceitamos Jesus como sacrifício de Deus para nos resgatar, nos tornamos co-herdeiros com Cristo, irmãos de Cristo e filhos de Deus. Então você pode usufruir de tudo aquilo que o Pai Celestial tem. Eu queria perguntar para você, que talvez tenha entrado aqui pela primeira vez, ou pela segunda vez, ou pela terceira vez, mas que talvez essa mensagem tenha tocado o seu coração, e hoje você diga: eu não quero mais ser simplesmente um mero conhecido, eu quero ser filho, eu quero me tornar filho. Para que você se torne filho de Deus, você precisa aceitar o sacrifício de Jesus na cruz. Se você deseja se tornar filho de Deus, você precisa aceitar. Então a palavra diz que quando você aceita, então você passa a ser chamado filho. Eu já disse algumas vezes que a maior mentira que tem ecoado ao redor do mundo é que todos os caminhos levam a Deus. Isso é uma mentira. Jesus disse: eu sou o caminho, eu sou a verdade e eu sou a vida, e ninguém vai ao Pai ou vai a Deus senão através de mim. E para que isso aconteça, você precisa confessar com a sua boca e aceitar no seu coração que Ele é o Senhor e Salvador da sua vida. Existe alguém que deseja fazer essa oração hoje? Se você está aqui e deseja fazer essa oração, levante a mão onde você estiver, nós vamos orar. Eu não estou aqui te convidando para se tornar um religioso. Eu não estou aqui te convidando a se tornar uma pessoa que vou ser membro da Church. Não, eu estou aqui te convidando para que você entenda e para que você saiba que Jesus te escolheu para que você seja o irmão, cordeiro com Ele, filho de Deus. Existe alguém que deseja fazer essa oração de intimidade, relacionamento e confissão? Glória a Deus pela sua vida. Existe mais alguém que deseja fazer essa oração? Levante a sua mão onde você estiver e nós vamos orar. Se você levantou a sua mão, eu queria pedir que você fique em pé onde você estiver, nós vamos orar com você. Glória a Deus pela sua vida. Glória a Deus pela sua vida. Eu vejo você aí. Glória a Deus pela sua vida. Existe mais alguém? Não fique preso onde você está não, meu querido. Se você deseja, esse é o dia que o Senhor fez. Eu já estive sentado na sua cadeira, na sua posição, e eu posso te afirmar que foi a melhor escolha que eu já fiz na minha vida. Deixar de ser um mero conhecido para me tornar filho. Essa decisão mudou a minha vida. Eu queria pedir que você que saiu e levantou do seu lugar, que você venha aqui à frente e nós vamos orar com você. Sai do seu lugar, vem aqui à frente. Se você não está sem coragem de fazer isso, pede para a pessoa que te trouxe aí, fala: me ajuda, me leva até lá. Eu não consigo fazer sozinho, eu estou com vergonha, eu não me sinto encorajado, eu não sei se eu devo, eu estou sentindo algo um pouco diferente, mas não sei se é isso. Meu irmão, se você soubesse o quanto Jesus te ama, se você soubesse o quanto Deus te ama, você vinha de ré correndo. Pode vir mais para cá. Pode vir mais perto. Deixa eu falar uma coisa para vocês. Pode vir, se você sentir no seu coração, pode vir. Não tem vergonha não. Deus está fazendo a obra. Eu declaro toda
cadeia, toda corrente que Satanás tente estabelecer sobre esse lugar quebrada em nome de Jesus. Eu declaro liberdade do Espírito Santo sobre essas cadeiras, declaro que toda corrente está quebrada. Senhor, nós declaramos o teu mover sobre essas pessoas, e se elas realmente têm o desejo de se entregar, que elas saiam do seu lugar, que elas tomem coragem, que elas sejam impulsionadas pelo teu Espírito, Senhor, em nome de Jesus. A palavra de Deus diz assim para você, meu irmão: se você está em Cristo, você é uma nova criatura. As coisas velhas ficaram para trás e tudo novo se fez. Eu quero te falar uma coisa: quando Satanás tentar lembrar vocês do passado de vocês, vocês lembrem ele, você lembra ele do futuro dele. Você fala assim: ei, você que está tentando me derrubar, deixa eu falar uma coisa, Satanás. Eu fui lavado e remido pelo sangue de Jesus, e um dia esse meu Jesus vai vir e vai calar sua boca de uma vez por todas. Quero pedir que você coloque a mão no seu coração. Se você está nos assistindo online e deseja fazer essa oração também, da mesma forma, repita essa oração comigo. Escaneie o QR Code que está aparecendo na sua tela. Nós queremos saber, mesmo à distância, como nós podemos te ajudar nesse processo, como nós podemos te servir, amém? Repita comigo essa oração assim, meu irmão. Senhor Jesus, hoje eu entrego a minha vida em tuas mãos. Eu confesso, Jesus, que o Senhor é o meu Senhor e o meu Salvador. Eu confesso os meus pecados e eu te agradeço pelo teu perdão. Eu te agradeço, Jesus, pelo teu sacrifício, e eu peço que o Senhor escreva o meu nome no livro da vida, em nome de Jesus, amém. Deixa eu falar mais uma coisa para vocês. Glória a Deus. Vocês presenciaram aqui o batismo, e muitas vezes nós da igreja queremos colocar, não é obstáculos, mas nós entendemos que é importante que você faça cursos e tal, e se aproprie daquilo que tem, daquilo entendimento. Mas a Bíblia conta passagens onde Felipe estava ali pregando para o eunuco, e naquele mesmo momento aquele eunuco entregou o seu coração para Jesus, recebeu o Espírito Santo, e ele fala: me batiza agora, eu acabei de me converter, eu não manjo nada, mas eu quero nascer de novo, eu quero mostrar para as pessoas que o velho homem já não vive mais em mim, mas o teu Espírito vive, eu sou um novo homem, eu sou uma nova criatura. E Felipe fez aquilo com aquele eunuco, que prontamente foi trasladado para um outro lugar. Enfim, isso está lá no livro de Atos, você pode ler. Mas o batismo, ele faz parte de um processo. Talvez você não queira fazer isso hoje, não tem problema, você vai entender um pouco mais. Mas o batismo naquela época era algo muito difícil para aqueles que diziam que Jesus era o caminho, a verdade e a vida. Porque ser cristão naquela época não era popular. Você corria o risco de ser apedrejado, você corria o risco de ser espancado, você corria o risco de morrer. E o batismo era uma confissão pública de fé. Era você dizer para todo mundo: a partir de hoje eu sigo Jesus Cristo. E nós queremos dar oportunidade para vocês. Se existe alguém aqui que queira se batizar agora, nós iremos realizar esse batismo. Nós temos toalha, nós temos roupas onde vocês podem se trocar e serem batizados. Mas eu não quero que vocês façam isso por impulso ou pela vibe do momento. Eu quero que realmente, se faz sentido para qualquer um de vocês. Nós não sabemos o dia de amanhã. O nosso mal é sempre jogar para frente, prorrogar, procrastinar decisões. O seu encontro com Jesus já foi marcado, o Espírito Santo está dentro de você. Se você quiser se batizar, nós te batizaremos agora, e você mostrará para todas as pessoas de forma muito clara, e para Satanás, que já não é mais você quem vive, mas aquele que morreu, que ressuscitou dos mortos, vive em você. Amém? Existe alguém que deseja se batizar hoje? Se você deseja, eu quero pedir que você encontre o pessoal que está ali. O Lucas está ali, o pessoal está ali, ó. Levanta a mão. Se você deseja se batizar, você vai até ali. Nós temos toalha, nós temos tudo o que você precisa. Se não, também está tudo bem.
Existe alguém na igreja que quer se batizar também? Vai lá, vamos aproveitar esse momento, está tudo certo. O Espírito Santo está nesse lugar, amém? Você pode, se você deseja se batizar, ir para lá. Se você não deseja, eu quero pedir que vocês sigam os diáconos ali e nós oraremos por você, amém? Quem quer se batizar, para a minha esquerda, quem não quer, para a minha direita, e está tudo certo. Agora um segundo apelo que eu quero fazer para a igreja é que talvez você seja um cristão há muito tempo. Talvez você viva na casa de Deus, mas desobedece aos mandamentos. Talvez você viva na casa de Deus, mas está sempre buscando a sua justiça e nutre esse sentimento dentro de você de justiça própria. Talvez você viva na casa de Deus, viva na casa do Pai, mas está cheio de amargura, está cheio de ressentimento. Talvez você viva na casa de Deus, mas não é livre, não se sente à vontade para celebrar e usufruir aquilo que Deus tem dado sobre a sua vida. E o que nós vamos fazer hoje é um momento de confissão, é um momento de transformação e é um momento de arrependimento. Eu quero pedir que a igreja se coloque em pé e nós vamos orar junto. Hoje é o dia onde nós iremos tirar os nossos olhos daquilo que nos falta. Hoje é o dia, glória a Deus, tem uma pessoa que quer se batizar, amém, glória a Deus. Se você deseja, meu querido, é sempre assim, né? Ninguém quer, aí vai um, outros querem, vai lá, se você deseja pode ir, tá tudo certo, amém? Hoje nós vamos voltar nossos olhos para Jesus, em nome de Jesus nós vamos voltar os nossos olhos para Ele. Porque só assim nós poderemos ter qualidade de vida, meu irmão. Aproveitar tudo aquilo que Ele deu, tudo aquilo que Ele fez, saber que Ele é bom Deus, Ele é um bom Pai, Ele é soberano sobre todas as coisas. Eu quero que você feche seus olhos, que você coloque a mão no seu coração e que você no seu lugar comece a falar com o Espírito Santo agora. Será que você pode abrir a sua boca? Será que você pode falar ao Senhor? Será que você pode entregar o seu coração? Talvez há muito tempo você não faça isso, há muito tempo você não se deleite no Senhor. Hoje é o dia de você encontrar Cristo de uma forma genuína, entender que o seu relacionamento não será na base do medo, mas será na base da obediência, na base do entendimento de que Ele é um bom Deus, Ele é um bom Pai. Aquele filho só deixou de usufruir das coisas porque não entendeu que era filho. Talvez essa seja a sua história, mas eu declaro um novo tempo sobre você.